Salve, salve, pessoa querida, meu amigo, minha amiga, saudações biológicas! Professor Túlio Bastos vindo do lado de cá dessa pequena tela do seu smartphone. Esse é o nosso quarto vídeo da Super Revisão Enem 2019 e nesse vídeo nós iremos falar sobre a fisiologia da membrana plasmática. Como esse assunto é relativamente extenso, nós iremos abordá-lo em 2 vídeos. Roda a vinheta que a gente volta bombando nesse assunto aí, falando um pouquinho de osmose, difusão, bomba de sódio e potássio e outras cocitas más. Roda a vinheta! No vídeo passado, nós falamos sobre estrutura e função da membrana plasmática. Se você não assistiu esse vídeo, o vídeo 3 da Super Revisão, não deixa de clicar aqui embaixo e prestigiar esse nosso trabalho, esse nosso vídeo 3 aí, falando da estrutura da plasmalema, das funções e das principais especializações. Agora vamos entender o seguinte, vamos entender um pouco da fisiologia, os tipos de transporte que acontecem através dessa plasmalema, dessa membrana citoplasmática e que faz com que, sem sombra de dúvida, ela seja uma das principais estruturas celulares, um dos principais componentes celulares. Inclusive, um dos primeiros componentes celulares que surgiu ao longo da evolução da célula. Nós temos basicamente 3 tipos de transporte que acontecem através da membrana plasmática ou envolvendo essa estrutura. O transporte passivo, o transporte ativo e o transporte em bloco. O transporte passivo e o transporte ativo são tipos de transporte que acontece realmente através da membrana. Já no transporte em bloco, a membrana vai envolver o material e colocá-lo para dentro ou para fora, dependendo do tipo de transporte em bloco. O transporte passivo ele é assim chamado devido ao fato de não haver gasto de energia durante a execução desse tipo de transporte. Já o transporte ativo implica gasto de energia geralmente extraída da famosa molécula de adenosina trifosfato, o famoso ATP, que a gente vai trabalhar muito sobre essa molécula aí na questão da bioquímica celular nos próximos vídeos. Assim que a gente terminar essa parte de citologia, falando do citoplasma, do núcleo e dos processos de divisão celular, a gente já vai atacar arduamente a bioquímica celular e falar do metabolismo, dos componentes químicos da célula e de outras cocitas mais relacionadas a essa área tão bonita da citologia que é a bioquímica celular. Mas então, continuando a falar do transporte através da membrana, o transporte passivo, ele é assim chamado por não haver gasto de energia. No transporte ativo, há gasto de energia, extraído geralmente da molécula de ATP, como a gente já falou, e no transporte em bloco também há gasto de energia, mas ele está numa categoria à parte porque, como nós comentamos, há o envolvimento do material a ser transportado. Tipos de transporte passivo, difusão e osmose. Tipos de transporte ativo são as bombas iônicas. E no transporte em bloco nós temos 2 tipos, para dentro, que a gente chama de endocitose, e para fora, que é a exocitose. Sendo que a endocitose ela pode ser de 2 tipos, a fagocitose e a pinocitose. E a exocitose é sinônimo de plasmocitose, que é a mesma coisa de defecação celular. Como assim, professor? Defecação celular? Isso mesmo, é a famosa cagadinha da célula. A plasmocitose é um tipo de exocitose, um transporte em bloco onde a célula vai eliminar resíduos decorrentes da digestão intracelular. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no vídeo 2 acerca da fisiologia da membrana plasmática, dos tipos de transporte através da membrana. Nesse primeiro vídeo, vamos focar no transporte passivo. O que é o transporte passivo?
é um tipo de transporte que acontece a favor de um gradiente de concentração. O que é isso, gradiente de concentração? É a tendência que toda substância tem de se deslocar de uma região mais concentrada para uma região de menor concentração. Isso é um processo físico-químico, é uma tendência natural. Toda substância segue essa tendência de se deslocar de uma região onde ela encontra-se em maior concentração para uma região onde ela encontra-se em menor concentração. No caso do transporte passivo, então ele é um transporte espontâneo. Ele acontece a favor do gradiente e, portanto, não há gasto de energia. Só que nós temos dois tipos, a difusão e a osmose. Todos os dois tipos são exemplos de transporte passivo, não havendo gasto de energia. No entanto, a difusão é passagem de solutos ou gases e a osmose é a passagem de água. Então, qual é a condição para que haja transporte passivo? Haver diferença de concentração entre dois meios. Essa é uma condição essencial. Já que uma substância ela precisa se deslocar a favor do gradiente de concentração, deve haver um meio de maior concentração e um meio de menor concentração. Isso é essencial. Qual é o objetivo a ser alcançado no caso do transporte passivo? O equilíbrio. O transporte vai se processar até que haja o equilíbrio de concentração. A partir desse momento, considera-se que o transporte vai cessar. Na realidade, ele não cessa, vai continuar havendo transporte, só que mantendo-se esse equilíbrio. Na difusão, como eu estou falando de transporte de moléculas de soluto, a molécula ela vai ser transportada do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Quando a gente fala de concentração, nós nos referimos à tonicidade. Então, nesse caso, mais concentrado em quê? Mais concentrado em molécula de soluto, que é aquilo que encontra-se dissolvido em água. Lembrando que a água é o solvente universal devido à extraordinária capacidade de solução de substâncias que a água apresenta. Então, o soluto ele vai na difusão passar do meio hipertônico, meio mais concentrado, para o meio hipotônico, um meio de menor concentração, até alcançar o equilíbrio. Isso seria difusão. Já na osmose, nós estamos nos referindo à passagem de água. Então, qual é o meio onde há uma maior quantidade de água? É no meio hipotônico. Ele é hipotônico justamente porque há uma maior concentração de água e uma menor quantidade de soluto, de molécula dissolvida na água. Já o meio hipertônico, como ele tem maior quantidade de soluto, proporcionalmente ele tem menor quantidade de água em relação ao meio hipotônico. Dessa forma, na osmose, a molécula de água passa do meio hipotônico, que é o meio onde ela encontra-se em maior quantidade, em termos moleculares, para o meio hipertônico, aonde ela encontra-se em menor quantidade em relação ao soluto. Então vamos rever isso daí para ficar bem tranquilo e a gente não fazer confusão. Muitos alunos fazem confusão nessa questão. Enquanto na difusão a molécula que é transportada é a molécula de soluto e ela é transportada do meio hipertônico para o meio hipotônico, na osmose a molécula que será transportada é a molécula de água. E ela será, portanto, transportada do meio hipotônico para o meio hipertônico. A difusão é o transporte de soluto de um meio hipertônico para um meio hipotônico. Já a osmose é a passagem de água do meio hipotônico para o meio hipertônico através de uma membrana semipermeável. Como assim, professor? Membrana semipermeável. Essa é uma condição muito importante para que haja osmose. A membrana que vai permitir a passagem da substância, ela é uma membrana semipermeável. O que isso significa? Que ela permite apenas a passagem de água, de moléculas de água, e impede a passagem de moléculas de soluto. No próximo vídeo, no vídeo 5, a gente vai falar mais alguns detalhes da osmose e vamos atacar o transporte ativo
e os dois tipos de transporte em bloco por endocitose, a fagocitose e a pinocitose. Te vejo no próximo vídeo, beleza? Se você gostou desse nosso vídeo, compartilhe com seus colegas para ajudar o nosso projeto a crescer. Caso você ainda não tenha se inscrito, se inscreva em nosso canal do YouTube, clique no joinha aí, deixe o seu like, deixe o dedinho para cima. Isso é muito importante para ajudar o Projeto Biomentor a crescer. Siga-nos nas redes sociais, clique no sininho do YouTube aí para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos. A gente se vê no vídeo 5 dessa super revisão Enem 2019 e eu termino desejando um excelente estudo e um ótimo aprendizado para você. Valeu!